Olha só, eu não sei nada sobre você, qual que é o seu gosto musical, se você prefere carro ou moto, se você prefere viajar ou ficar em casa, mas eu tenho certeza de uma coisa: R$ 50 a mais, R$ 100, 200, 300, 400, R$ 1.000 a mais no seu orçamento sem precisar trabalhar, seria algo que te deixaria muito feliz. E se eu te falar que isso é totalmente possível através dos fundos imobiliários? Você começa com R$ 5 por mês, 10, 15, 20, de repente você passa para R$ 100 por mês, 150, 200, 400, 500, e de repente você chega a R$ 1.000 por mês. Bom, esse é o meu objetivo com os fundos imobiliários. Eu comecei há 3 meses e já estou recebendo na média de R$ 70 por mês. E detalhe, eu vou te trazer 3 fundos imobiliários aqui extremamente baratos que você consegue comprar por menos de R$ 11. Alguns deles por menos de R$ 10. Exatamente isso, os fundos imobiliários é algo muito democrático, onde qualquer pessoa, basta querer e se dedicar, pode começar a investir para receber renda passiva. Até alguns anos atrás só existia basicamente duas maneiras de você receber renda passiva: ou se aposentando depois de 30, 40 anos de contribuição, ou de repente se você começasse a comprar casas para deixar para aluguel, ou até construir casas. Mas para isso você tem que comprar o terreno, contratar a construtora, construir, investir o maior dinheirão para terminar aquela casa, para depois disso você tentar encontrar um inquilino. Ou seja, você pode até contratar uma imobiliária para acelerar o processo, mas você vai ter que dividir parte do seu lucro. Ou você pode fazer por conta própria, mas aí é um pouco mais difícil de conseguir, você vai ter que fazer contrato para depois disso, na média, você receber de 0,7 a 0,9 por mês de rentabilidade. Mas tem um detalhe, você precisa pagar imposto de renda sobre os rendimentos desse aluguel. Agora nos fundos imobiliários você consegue na média de 0,9 a 1,2 de rentabilidade isento de imposto de renda. E tem mais, além de você conseguir começar a aplicar no mercado imobiliário com 10, 15, 20, 40, 50 reais e receber esse rendimento isento de imposto de renda, você não precisa se preocupar com o inquilino, você não precisa se preocupar com os contratos, assim como existe uma diversificação muito grande nos fundos imobiliários, o seu rendimento dos fundos imobiliários é quase que impossível ficar zerado. Agora, quando você tem uma casa de aluguel, se aquele inquilino sair ou de repente se ele atrasar o pagamento, você vai ficar 1 mês, 2, 3 meses sem receber o seu rendimento daquele aluguel. E geralmente quando o inquilino sai do seu imóvel, você vai ter que fazer uma reforma para depois disso colocar para alugar novamente. Eu não estou de forma alguma aqui dizendo que investimentos em imóveis físicos são ruins, mas existem algumas dores de cabeça que fazem parte desse tipo de investimento que nos fundos imobiliários não existe. Bom, esse é o meu ponto de vista sobre investimento em imóveis. Fundos imobiliários é uma maneira democrática e fácil de conseguir. E para você que pensa que precisa de muito dinheiro, eu montei uma lista aqui com 3 ativos que você consegue investir por menos de R$ 11. Todos eles pagam bons dividendos todos os meses. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de compra, e sim um vídeo demonstrativo do quanto você pode ganhar investindo. Detalhe, eu vou fazer uma simulação do quanto você precisa para gerar um salário mínimo todos os meses. Bom, já falei aqui pra vocês, mas vou repetir, esse vídeo aqui não é uma recomendação. Você deve estudar para tomar a decisão de investir nos ativos. O que eu vou te passar aqui são 3 fundos imobiliários de papel, onde eles pagam melhores dividendos e geralmente o valor da cota são bem menores do que fundos de tijolo, onde investem de fato em imóveis físicos. Bom, o primeiro deles é o VGIR11, inclusive sou cotista desse fundo aqui, eu tenho 160 cotas. Se você quiser ver toda a minha carteira de investimento, vai aparecer um vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Detalhe, eu estou investindo pesado agora no começo, fazem 3 meses que eu estou investindo e já tenho um patrimônio em fundos imobiliários de R$ 17.000. Mas como é que eu estou conseguindo investir tanto dinheiro assim logo no começo? Eu tinha uma moto, andava todos os finais de semana, mas eu tomei a decisão de vender para entrar no mundo dos investimentos. A moto era um passivo, ou seja, eu gastava na média de 400 a 600 reais todos os meses de gasolina, pastilha, esse tipo de coisa. E agora todo o dinheiro da moto eu estou colocando em fundos imobiliários, ele está aplicado em renda fixa e mensalmente eu estou fazendo essa transferência para renda variável. Então antes com a moto eu tinha uma despesa de na média 600 reais e agora eu vou ter lucro na média de 400 reais. Então essa diferença aí já dá R$ 1.000 no meu orçamento, só porque eu tomei essa decisão. Obviamente eu gostava da moto e foi um sacrifício para mim. Talvez você não tenha uma moto para vender, mas você pode de repente parar de ir para balada todo final de semana, parar de fazer churrasco com a sua família todos os finais de semana. Você vai ter que sacrificar alguma coisa para fazer sobrar dinheiro para os investimentos. No meu caso aqui, eu poderia estar com a moto e dizer para mim mesmo que eu não tenho dinheiro para investir. Bom, então o primeiro fundo imobiliário aqui é o VGIR11. Atualmente o valor da cota está 9,12 e ele pagou 16,29% de dividendos nos últimos 12 meses. Ele está com um desconto aqui
no valor da cota na média de 4%. Se tivesse um aqui, ele estaria sendo negociado com um preço justo. Liquidez diária 3,3 milhões e valorização nos últimos 12 meses 9,33. Quando a gente vem aqui na parte de dividendos, é possível ver que todos os meses, de forma recorrente, ele vem pagando bons dividendos aqui, ó. 13 centavos, 12 centavos, 13, pagou 11 centavos aqui em janeiro de 2023, 13 centavos e nos últimos 3 meses aqui manteve uma média de 12 centavos por cota. O segundo fundo imobiliário aqui da lista é o BTCI11. Valor da cota 9,31, dividendo distribuído nos últimos 12 meses 14,06, liquidez diária 1,2 milhões e valorização nos últimos 12 meses 16,44%. O BTCI11 também distribuiu dividendos todos os meses aqui. Ele distribuiu aqui de 10 até 13 centavos por cota e está mantendo uma média aqui nos últimos meses de 11 centavos por cota. Terceiro fundo imobiliário aqui da nossa lista, inclusive eu tenho ele na carteira, 250 cotas. O preço atual está em 10,57, dividend yield nos últimos 12 meses 12,20, P sobre VP 1,05, ou seja, ele está sendo negociado com valor acima. O meu preço médio nesse fundo aqui está em 10,28, ou seja, atualmente ele está com 5% aqui de aumento sobre o valor da sua cota. Então, basicamente, esse fundo aqui ele não tem espaço para a valorização da cota. Liquidez diária 6,8 milhões, valorização nos últimos 12 meses 21,25%. Se a gente vir aqui na parte de dividendos do último ano, pagou de 9 centavos até 12 centavos nos últimos 3 meses aqui. E pagou dividendos de forma recorrente todos os meses. Então eu montei essa tabelinha aqui para vocês para trazer clareza. Então são os 3 fundos imobiliários aqui, BTCI11, VGIR11, MXRF11. Lembrando que esses 2 últimos aqui eu tenho na minha carteira 250 cotas do MXRF11 e 160 cotas do VGIR11. Vamos lá, preço atual 9,31, último dividendo foi de 11 centavos, logo pagou 1,18%. VGIR também 9,20, pagou 12 centavos, 1,30%. Já o MXRF11 está com o preço atual de 10,57, pagou 12 centavos, 1,14 de dividendos. Então nessa segunda parte da tabela aqui, ó, quando você tem uma cota, você vai receber de 11 centavos a 12 centavos. Mas se de repente você conseguir comprar 15 cotas do fundo, você já vai receber na média aqui de 1,65 todos os meses. É só você não vender as suas cotas que você já criou uma renda passiva de 1,65 todos os meses. Para isso, você vai ter que ter investido um total nessas condições, lembrando que é renda variável, o preço sobe e desce todos os dias, mas R$ 139 ou R$ 158 com o fundo MXRF11. Mas se de repente você conseguir comprar aqui 150 cotas, você já vai receber uma renda passiva, ou seja, você não precisa mais trabalhar para gerar essa renda aqui, ó, de 16 ou 18 reais. E para isso você vai ter que ter investido no fundo BTCI11, 1.396, 1.380 no VGIR11, 1.585 no fundo MXRF11. Agora, olha só que interessante, se você conseguir comprar aqui um total de 200 cotas, você vai conseguir aqui, ó, de 22 a 24 reais. E com qualquer fundo aqui, você já consegue comprar 2 cotas de fundo imobiliário todos os meses sem tirar mais dinheiro do seu bolso, entendeu? Aí entra a mágica dos juros compostos. A partir desse momento aqui, se você não tirar mais nada do seu bolso, você vai aumentar 2 cotas todos os meses, sem precisar mexer um músculo. E aí sim você vai conseguir aumentar a sua renda de forma exponencial. Mas quanto que a gente precisa então para gerar na média de R$ 1.300, que é o salário mínimo aqui, em todos os fundos imobiliários? Olha só que interessante, quando você tiver aqui, ó, 11 mil cotas de cada fundo, você vai estar gerando na média aqui de um salário mínimo 1.210 com o fundo BTCI11, 1.320 com o fundo VGIR11 e 1.320 também com o MXRF11. Lembrando que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas é uma projeção, é algo que a gente pode prever que possa acontecer nos próximos anos. E para isso você vai ter que ter investido aqui um total de 102.410, 101.200 com o fundo VGIR11 e 116.270 com o fundo MXRF11. Mas se você se planejar, você consegue comprar essas cotas aqui sempre quando o preço estiver mais baixo. Por exemplo, o meu preço médio aqui no fundo MXRF11 está em 10,28. Se eu conseguisse manter esse preço médio aqui até 11 mil cotas, olha só como ele cairia aqui, ó, de 116.270 para 113.080 reais. Lembrando que com 11 mil cotas aqui, eu já tô ganhando um salário mínimo livre de imposto de renda todos os meses. Olha, eu não sei de onde você me assiste, eu sou do interior de São Paulo. E o valor do aluguel, na média aqui na minha região, é 0,7% sobre o valor do imóvel. Então, olha só que interessante. Você precisaria ter um imóvel de 170 mil para gerar
na média de R$ 1.300 aqui de aluguel. E aqui tá dando 0,76, estou dando uma colherzinha de chá. Já nos fundos imobiliários aqui, nessa simulação, investindo na média aqui de 115, 120 mil reais, você já vai conseguir 1.320. Lembrando que esse dinheiro aqui você paga imposto de renda, pessoa física, e aqui você está livre de pagar imposto de renda. São investimentos diferentes, não estou falando que um é melhor do que o outro, mas fundos imobiliários é mais democrático, mais diversificado e qualquer pessoa, basta querer, consegue começar a aplicar e já receber dividendos no próximo mês. Lembrando que nessa tabelinha aqui tá com a fórmula já, você pode pesquisar outros fundos imobiliários. Ó. Por exemplo, esse fundo aqui eu também tenho na minha carteira, ó. R$10,67, pagou 8,5 de dividendos nos últimos meses, está com desconto aqui na média de 11%, 1,4 milhões e valorização da cota 17,67. Já aqui nós estamos falando de um fundo imobiliário de shoppings, ou seja, a cota é um pouco mais cara e paga um pouco menos dividendos, mas são fundos imobiliários mais seguros porque está alocado de fato em imóveis físicos. Já os fundos de papéis, assim como eu mostrei anteriormente, eles pagam melhores dividendos, mas tem um risco um pouco maior. Então, ó, esse fundo pagou na média de 72 centavos até 78. Se pegar os últimos meses aqui, pagou 78. Vamos alimentar aqui. Então, no caso, esse fundo aqui tem a cota de 107,67, pagou o último dividendo de 78 centavos. Logo, ele está rendendo 0,7% todos os meses. Então, se você tivesse 11 mil cotas também desse fundo, você teria uma renda passiva todos os meses de 8.580, livre de imposto de renda, mas para isso, teria desembolsado aqui, com esse valor de cota, R$1.184.370. Lembrando que para esse fundo aqui render um salário mínimo, você precisaria de 1.680 cotas desse fundo aqui para receber 1.310 de rentabilidade. Para isso teria investido aqui, ó, na média de 180 mil. Então fundos de tijolos eles pagam uma rentabilidade muito parecida com os imóveis físicos, mas é livre de imposto de renda. Então você conseguiria 1.310 nessas condições. Lembrando que é renda variável, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, mas é só um vídeo demonstrativo para mostrar que é possível sim, basta querer, ter disciplina, consistência, fazer aportes todos os meses que em 5, 10, 15 anos você consegue chegar na sua liberdade financeira. Lembrando que se você quiser ver a minha carteira de fundos imobiliários, vai aparecer um vídeo aqui completão, tenho certeza que você vai gostar. Se inscreva no canal, ative as notificações, até o próximo vídeo, falou!